Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje é a microbiota vaginal. E hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Vamos começar por um poema do mestre Cartola. O mestre Cartola foi muito brilhante em dizer que as rosas não falam, as rosas simplesmente exalam o perfume que roubam de ti. Sim, vocês mulheres têm um perfume próprio de vocês, que vocês estão acostumadas, que vocês se sentem bem, e às vezes esse próprio perfume natural de vocês, que exala de vocês, é associado a um perfume que vocês escolheram. E como tal, andar perfumada, andar cheirosa é interessante. Mas saibam que também, no consultório do ginecologista, nós somos muitas vezes procurados por mulheres que vêm até nós dizendo: doutor, o meu perfume não está bacana, tem alguma coisa errada. Nós perguntamos qual a razão da sua consulta e elas são bem presentes mesmo, são bem objetivas e dizem: doutor, está exalando um perfume, um odor fétido que vem dos meus genitais. Então, os genitais exalam odores que muitas vezes causam nesta mulher a inquietude, a tal ponto de sentirem que aquele perfume está sendo observado por outras pessoas que estão ao lado dela. Para isso, para explicar melhor essa situação, nós escolhemos essa aula que chama-se de microbiota vaginal. Micro significa seres pequenininhos, biologia significa vida, e microbiota seriam pequenos seres que não são vistos a olho nu, que habitam o canal vaginal. O canal vaginal, ele é uma cavidade virtual localizada a nível do genital externos das mulheres, entre dois orifícios. O orifício por onde sai a urina e o orifício por onde saem os dejetos, as fezes. E essa localização intermediária, no meio, essa localização que muitas vezes a gente diz entre duas redes de esgoto, essa vagina, ela pode obter uma situação de desequilíbrio e, consequentemente, vem o odor fétido. Na anatomia, eu gostaria de apresentar na anatomia algumas características dos genitais externos femininos. Na presente tela, nós observamos aqui os órgãos genitais externos da mulher. Os grandes lábios, os pequenos lábios, o vestíbulo. Nós encontramos também, observamos o clítoris, os sulcos interlabiais. Forma-se uma verdadeira portinha que, quando fechado, diminui a oxigenação para dentro do canal vaginal. O canal vaginal que vocês estão observando aí é um canal aonde nós encontramos os micro-organismos, seja micro-organismo do bem como micro-organismo do mal. E terminando o canal vaginal, nós observamos o colo uterino, da onde sai o muco cervical. Em ato contínuo, observamos a árvore reprodutiva, representada pela vagina, representada pelo útero, representado pelos canais, esses pequenos canais que são as trompas, e os ovários. Então, pela vagina, ocorre diariamente uma perda de uma quantidade de 3 a 5 gramas de secreção esta
proveniente das trompas, proveniente de dentro do próprio útero, do colo do útero e da própria vagina, constituindo o que nós chamamos de conteúdo vaginal. Então, é normal você ter secreção, sim, uma secreção que sai de vocês na quantidade referida anteriormente. E essa secreção, ela tem umas características normais, ela é incolor, ela é inodora, ela pode ter também momentos em que ela é elástica e ela está mais presente em você quando você ovula, no período da sua ovulação, entre uma menstruação e a outra. Então, é comum vocês, mulheres, ter uma secreção, principalmente nesse período em que vocês estão nas suas fases reprodutivas. Vai diminuir essa secreção quando vocês entrarem na menopausa, nas mulheres na senilidade, em que a vagina fica ressecada. Consequentemente, diminui a quantidade dessa secreção. O conteúdo vaginal normal sofre variações com a época do ciclo menstrual. Ou seja, tem uma conotação muito importante com os hormônios, tanto que ele aumenta no período reprodutivo e diminui na fase pré-menstrual. Dentro da vagina, nós vamos encontrar um ambiente regulado por um potencial que nós chamamos de potencial de hidrogênio, pH. E esse pH em vocês oscila entre 3,8 a 4,2. Quando menos de 3,8, você apresenta a vagina com acidez. Acima de 4,2, você apresenta o canal vaginal alcalino. Então nós temos duas situações de acidez e de alcalinidade. A secreção genital ela é uma secreção incolor, tem influências hormonais, sim, tá? É muito presente em quem está tomando pílula anticoncepcional, presente na secreção. Ela está muito presente na época da ovulação, como nós já conversamos, e sofre muitas variações emocionais. Muitas vezes, quando você está muito emotiva, você apresenta maior quantidade de secreção. Na vagina, encontramos as bactérias. Existem muitas bactérias, e aí vocês estão vendo o nome delas. São vários tipos, várias espécies de bactérias, caracterizando o que nós chamamos de bactérias endógenas vaginais. São bactérias do bem e são bactérias do mal. Bactérias que, quando altas, em grande quantidade, pode causar desorganização no ambiente vaginal, predispondo os processos inflamatórios. Quando a microbiota vaginal está normal, ou seja, quando as bactérias do bem predominam sobre as bactérias do mal, nós chamamos estado de eubiose. E quando esse ambiente vaginal está alterado pelo aumento das bactérias do mal, nós rotulamos disbiose. No consultório médico, é comum nós encontrarmos as senhoras, as jovens que nos procuram com queixas ginecológicas caracterizadas por odor vaginal e, ao fazermos os exames, seja exame clínico ou laboratorial, nós vamos observar que as bactérias do mal estão aumentadas, caracterizando o estado de disbiose. Na presente tela, nós organizamos um desenho esclarecedor mostrando para vocês o canal vaginal habitado por bactérias, onde vocês observem os pontinhos brancos caracterizam as bactérias do bem e os outros pontinhos caracterizam a bactéria do mal. Observe no primeiro e no último
exemplo para nós observarmos, caracterizarmos a situação de eubiose e disbiose. No primeiro exemplo, nós vamos ver um aumento excessivo de pontinhos brancos, que são as bactérias do bem. Nesse caso, esta mulher está em eubiose. No último exemplo, nós vamos observar o aumento das bactérias que estão com pontinhos marrons claros. Observe que as branquinhas só tem 2 ou 3. Então, caracteriza o crescimento das bactérias do mal em detrimento do menor quantidade das bactérias do bem, caracterizando o estado de disbiose, ou seja, de doença, de anormalidade. Gente, ao longo da minha vida como ginecologista, eu observei sempre um reclamar das minhas pacientes. Elas sempre chegavam comigo no consultório e diziam para mim assim: doutor, o fundo da minha calcinha está apresentando um corrimento. A palavra que elas sempre falaram é de corrimento. E eu perguntava: o corrimento tem cor? Elas diziam amarelo, outro acinzentado, outro branco. E eu perguntava assim para elas: e o tamanho dessa manchinha? É uma manchinha grande ou pequena? Eu disse: não, doutor, essa manchinha é grande. Mas isso era frequente, essas informações. Aí, algo chamou minha atenção. Todo dia ouvindo essa reclamação, eu disse: nossa, as minhas pacientes têm um jornal diário, e esse jornal diário está impresso no fundo das suas calcinhas. E basta ela, no final do dia, olhar esse jornal, que aí ela vai observar se tem manchas. Lembro que eu disse para vocês que a secreção normal não tem mancha? A secreção anormal tem mancha. Então, olhando a sua roupa íntima no final do dia, você pode observar se tem alguma secreção anormal impressa ali no fundo da tua roupa íntima. E algumas pacientes ficaram tão empolgadas com o que a gente apresentava nas palestras, que elas diziam assim: doutor, eu tenho que cheirar a minha calcinha, eu tenho que cheirar o meu fundo. Elas brincavam e todo mundo achava graça. Aí foi quando a veia poética do médico surgiu e apareceu um poema. Esse poema diz o seguinte: que da vagina exala o perfume envolvente, substrato maior do cio eterno, mas jamais condizente com maus odores do funesto. Ou seja, vagina que está com mau cheiro não está bacana. Então, nós começamos a explicar, a orientar as nossas pacientes em palestras, e elas pegaram o sentido. Hoje, elas observam bem essa realidade que aparece no dia a dia, porque é um sintoma frequente. 70% a 75% das queixas ginecológicas é da secreção genital anormal. Como comentários finais, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte: ficar atenta a essas manifestações que eu passei para vocês. Porque uma vagina saudável, você já está fazendo prevenção do câncer do colo do útero, porque o colo do útero está na vagina. Os cuidados que eu devo ter, doutor, quais são os cuidados que eu devo ter? Eu tenho que usar medicamento todo mês quando eu estiver sentindo isso? Não. Você primeiro tem que caracterizar: é normal ou anormal? O normal você não trata, o anormal você procura orientação para ser tratada. Mas observem bem a anatomia, lembrem bem da parte da anatomia. A vagina está alojada entre 2 redes, uma rede por onde sai a urina, outra rede por onde sai o conteúdo fecal. Então, essa parte tem que ser bem higienizada.
Ao tomar banho, sempre lavar de cima para baixo, nunca ao contrário. Quando for fazer o número 2, quando for fazer o número 2, gente, quando for se limpar, sempre limpar de cima para baixo, nunca de baixo para cima, porque você pode carregar, levar os coliformes fecais para contaminar a vagina. Evitar roupas muito apertadas. Lembram que a vagina, a vulva é como se fossem umas portas. Se você abafar, você diminui a oxigenação da vagina. Você diminuindo a oxigenação da vagina, você dá condições para que as bactérias do mal cresçam. A vagina tem que ser bem ventilada. Algumas até perguntam para mim, doutor, eu tenho que colocar o ventilador para pegar vento? Eu digo, não precisa ser assim, minha filha, não precisa. Você sabe o que eu estou dizendo para você. Mantenha-se sempre essa área bem arejada. A calcinha, qual é a calcinha que o senhor indica? Inclusive, é uma calcinha que tem uma ventilação perfeita para os genitais, tem uma área que absorve bem os fluidos, que é essa área de algodão, e você troca a sua roupa íntima, você pega o kit calcinha e vai para o trabalho. De vez em quando está trocando a sua calcinha. Você pode usar, inclusive, o lenço umedecido para fazer a sua higiene. Assim como nós usamos as máscaras, estamos trocando a máscara de vez em quando, a mesma coisa é com a roupa íntima. Uma coisa que eu chamo sempre atenção, uma coisa muito interessante. Doutor, a presença desses corrimentos tem alguma relação com o namoro, com o ato sexual? Sim, claro que sim. Quanto mais ato sexual você tem, mais chance você tem de ter uma alteração no ambiente vaginal, consequentemente vir aparecer as secreções anormais. O ideal é que se tivesse uma frequência de 2, no máximo 3 relações durante a semana. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aula bem descontraída, uma aula que foi feita realmente com carinho, chamando a atenção. Mas não fique somente nessa aula, não. Procurem fontes importantes, esclarecedoras, para que você possa crescer nos seus conhecimentos e passe a ter uma saúde mais presente. É isso que nós desejamos a vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.